Saravá, mis e filhos e mis e filhas, nós estamos aqui mais uma vez no canal Arcano 1, o canal de magia e bruxaria com alguns leves toques de psicologia. O meu nome é Pedro de Falco, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse vídeo de hoje a gente vai dar continuação ao último vídeo que a gente fez falando sobre cosmovisão. Eu estou explorando aqui nesses vídeos do canal agora o que é uma marca que eu vou desenvolver em uma futura mentoria, um futuro curso de magia que a gente está começando a estruturar, sim, aí vem coisa muito interessante. Mas uma das chaves desse curso é esse método de entendimento que eu desenvolvi, que eu estou apelidando por enquanto de o tetragrama da magia, que são 4 pontos. Os 4 pontos fundamentais que você precisa compreender para você praticar o rito de magia cerimonial, para você entender melhor o que os grimórios estão querendo dizer. Sim, porque aqui nesse canal, eu, e minha esposa, uma das práticas mais importantes que nós fazemos é a magia cerimonial, que ela é banhada aí de conhecimento pelos grimórios que foram aí surgidos, que foram criados na Idade Média, mais precisamente, ali bem no começo ali do cristianismo e seguindo aí pela Idade Média. Então essa magia, ela tem uma forma de ser passada, E essa forma, quando a gente vai estudando, quando a gente vai compreendendo, lendo muitos grimórios e vendo como que eles são estruturados, eu pude perceber esses 4 pontos principais em todos os grimórios. Todo grimório que você for ler, você vai ser apresentado a essas 4 fontes de conhecimento que você precisa entender e dominar para você conseguir praticar magia. Então, o meu serviço aqui nesse canal um pouco é tirar os grimórios daquele lugar desconhecido, muito distante, como se fosse uma prática muito difícil, impossível de fazer e que na verdade não é. E quando você entender isso, você vai ter nas suas mãos uma chave de liberdade para a sua vida, porque você pode ter uma vida espiritual plena dentro da sua casa, sem nenhum intermediário falando o que você precisa fazer e o que você precisa operar aí para entrar em contato com as forças que vão te guiar. Maravilhoso isso, Então nós falamos de cosmovisão, que é a primeira ponta aí desse tetragrama, que vai dizer aí sobre tudo que você precisa entender teoricamente dentro desse conceito aí da magia grimorial. Cada grimório ele vai trazer aí uma cosmovisão, Basicamente todos os grimórios eles seguem uma cosmovisão muito parecida, que é uma cosmovisão cristã, cabalista e hermética, Então, a partir dessa cosmovisão, a partir de entender melhor esses detalhes, nós vamos passar agora para a segunda parte deste tetragrama da magia, que é o pré-ritual. Sim, agora nós primeiro estudamos, entendemos aí de cosmovisão, entendemos qual é a visão espiritual, a visão de mundo, a visão de realidade dos grimórios, da magia, falamos sobre isso no primeiro vídeo. Agora nós vamos falar então sobre o outro passo. Você entendeu a cosmovisão e agora? E agora é o seguinte, gente, o pré-ritual, ele é uma das partes aonde você vai ativamente então começar a criar o meio de campo, assim vamos dizer, da magia, Nós vamos criar o ambiente, nós vamos criar condições para que esse ritual possa ser estabelecido, para que esse contato possa ser feito de uma forma efetiva com os espíritos, Então, todo grimório que você for ler, ele vai ter de alguma forma, isso é um detalhe muito importante, gente, os grimórios eles não são lineares, você precisa entender isso. O grimório ele não é escrito assim, entenda isso primeiro, depois isso, depois... Não. Ele é feito como uma colcha de retalhos e as informações estão jogadas lá. Na maioria das vezes é assim. Então, em algum momento desse grimório, qualquer grimório que seja, você vai ter as preparações para o ambiente. Porque isso é muito interessante na magia cerimonial, gente. Quando você vai fazer um ritual, você não vai chegar de qualquer forma nesse ritual.
De uma certa forma, a gente sabe disso, né? Vamos supor que você vai na igreja. Você vai na igreja com aquela roupa, que é aquele seu pijama rasgado na bunda, aquela camisa de vereador velha que você tem. Você vai na igreja desse jeito? Você vai num xirê de candomblé, em uma festa dos orixás, você vai vir com aquele chinelo havaiana, com um clipe lá no fundo, assim, para ele não soltar? Você não vai fazer isso. Quando a gente pensa em ir para uma atividade espiritual, já está embutido aqui na nossa cabeça. A gente precisa se preparar. Tomar um banho, se arrumar, colocar uma roupa, aí a gente vai para o culto, vai para o xirê, vai para a gira de umbanda, vai para o centro espírita. A gente se arruma, não é mesmo? E isso não seria diferente da magia cerimonial. Só que você tem que entender o seguinte: a magia cerimonial, ela trabalha com evocação de espíritos. Esse é o fundamento da magia cerimonial. Evocar entidades para o local de prática. Então você não vai conseguir fazer isso de qualquer forma. De qualquer jeito. Simplesmente você sai do trabalho correndo, paga 2 contas, come um salgadinho, chega em casa na mesma roupa que você tá, você pega a sua baqueta e vai fazer o ritual. Não é assim que funciona. Porque não tem aquele ditado da magia, assim como é em cima, é embaixo. Se você quer que essas forças superiores que estão acima venham até o abaixo, você precisa criar condições que são propícias para que essas forças consigam se conectar ao seu local de prática. Em um templo, pensa sua igreja, quanta missa é rezada lá, quantos casamentos, quantos funerais, quantos ritos são feitos na igreja. Você não precisa de tanta preparação assim. Você chega lá, o padre está com a roupa, ele faz a preparação dele e já faz o ritual. Não é assim dentro de uma casa, que é normalmente onde você vai praticar o seu ritual. A sua casa, ela tem inúmeras movimentações de energia ali o tempo inteiro. Então, você precisa preparar o seu espaço ambiente para você receber essas entidades. Você precisa se preparar para você receber essas forças também. E você precisa preparar os implementos para você conseguir abrir essas portas para esses seres virem. Então, aqui no pré-ritual, nós vamos ter 3 detalhes que a gente precisa preocupar. Vai anotando aí para você não esquecer. Então, pré-ritual. O que é o pré-ritual? Preparação do ambiente, que será feita na prática. Preparação do magista, do oficiante, aquele que vai conduzir a prática. E preparação das ferramentas, dos implementos magísticos que vão conduzir essa prática. Isso tudo é o pré-ritual. E aí, gente, é uma coisa que a gente tem que ter compreensão quando a gente está pensando em magia cerimonial, em evocar espíritos. A magia grimorial, ela é iniciática por natureza. O que eu estou querendo dizer com isso? O jeito que um grimório é feito, o jeito que o grimório é designado, na sua maioria das vezes, ele é feito para te levar a uma prática iniciática, onde gradativamente você vai sendo exposto a esses espíritos que você quer evocar e vai tendo as chaves de acesso para evocar essas forças. Sim, então, por ser iniciático por natureza, o pré-ritual é uma das partes mais importantes dessa prática. E é onde muita gente para. Sim, porque chega lá no Grimório, aí começa lá o pré-ritual. Vamos olhar aqui o que vai se falar de baqueta. Vou fazer minha baqueta? Vou fazer minha baqueta. Aí eu tenho que ter madeira de aveleira. Poxa, não tem aveleira no Brasil. Nossa, foda. Nossa, mas aí para consagrar que é a faca de fazer banimento, eu preciso de sangue de gato. Eu não vou matar um gato para fazer isso. Meu Deus, isso aqui é ridículo. Isso aqui não existe na atualidade. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Eu preciso de olho de bode para você espremer junto com suco de cicuta para você fazer o cajado. Entende? É onde muitas pessoas param na magia grimorial. Porque olham ali, dentro dos grimórios, práticas que não condizem com a nossa realidade. Na antiguidade, era muito mais fácil você ter um papel de couro de bode do que um papel.
papel que a gente tem hoje em dia, que a gente escreve, esse papel que é feito das árvores, né? Muito mais fácil você ter um papel de couro de bode do que você ter esse papel. Então, quando a gente pega, né, você está lendo o livro lá e vendo todos esses implementos estranhos, a maioria das pessoas desiste. Porque fala, eu não vou conseguir fazer a baqueta de uma madeira que eu não tenho, eu não vou conseguir fazer a minha faca porque é sangue de bicho, é não sei o que e tudo e tal. E aí as pessoas param e não mexem mais e vão falar, a magia grimorial, ela é impossível de ser praticada. Não tem como você conseguir exercer ela por conta desses implementos. E aí, gente, a gente precisa ter uma compreensão. Eu demorei a entender isso também. E nenhum grimório vai te falar, e a maioria dos magistas também não te fala essas coisas. Que é o que, gente? Magia, ela não é um sistema binário, que ou você tem tudo que precisa, ou você não tem e não pratica. Entendeu? Eu comparo você fazer magia cerimonial em como você estivesse construindo uma antena que emite e recebe sinal. Cada componente que você adiciona ali, que tem as características próximas ou idênticas ao que os grimórios originais pedem, você adquire poder, você implementa poder nessa ferramenta aí que é a sua antena. Então, não deixe de praticar magia grimorial só porque você não tem todos os implementos. O que você vai fazer? Substituição e aproximação. É isso, basicamente isso. Minha varinha, por exemplo, né? A minha varinha é muito simples mesmo, muito primária. Fiz ela seguindo todas as especificações da clavícula de Salomão. Mas ela foi feita de uma forma que eu respeitei a prática, mas eu também tive que me adaptar a ela. Eu fiz com a madeira que não é a madeira do Grimório, eu fiz com a madeira de romã, porque a romã ela é uma árvore que ela tem uma história espiritual muito grande, tendo sido cultuada em inúmeros povos, então eu fiz de romã, olha só, e funciona, minha magia funciona. Eu consigo fazer rituais e eles modificam a vida das pessoas e da minha família, então funciona. Você está vendo? Eu não tenho uma madeira original, mas eu tenho certeza que se eu fizer uma varinha de aveleira, que é na clavícula de Salomão, a madeira que eles pedem para fazer a varinha, eu tenho certeza que a minha prática vai ficar mais poderosa. Mas não significa que ela não funcione porque eu não tenho a varinha de aveleira. E isso, gente, é com todos os implementos. A faca, né, que eles usavam para fazer o banimento. Você não tem sangue de gato, porque você não vai matar o seu gato preto, né? Eu tenho uma gata preta aqui em casa. Eu já até cheguei a cogitar se eu ia tirar o sangue dela para fazer isso, levar no veterinário, eu pensei que loucura. Não vou fazer isso não preciso. Eu tenho uma espada que era uma espada consagrada da minha antiga ordem e eu utilizo ela como espada barra d'água. Funciona? Funciona. Os espíritos até já me pediram, não me aponta esse negócio não. O que quer dizer que tem poder. Ela teve uma consagração na minha antiga ordem e eu uso ela de forma adaptada nas minhas práticas. Olha para você ver como que a coisa é. É preciso ter uma adaga, né, o atame, mas eu utilizei de uma forma adaptada. Então você pode pegar uma faca qualquer que você comprou e desenhar e fazer tudo como está na prática. E você consagra ela de uma forma aproximada. Lembra, as duas coisas que você vai ter que exercer no pré-ritual. Substituição, que eu falei da varinha, eu substituí a madeira dela por uma madeira que funciona, que eu consigo pegar, e aproximação. Eu vou tentando fazer o que o Grimório pede, me aproximando mais fielmente do que ele está pedindo ali para fazer a consagração, colocando o máximo que eu conseguir, porque os espíritos enxergam exatamente isso que você está fazendo, sua tentativa. Eles não vão ficar olhando, nossa, a faca dele não tem sangue de gato, não vamos aceitar essa faca, não é assim que funciona. Entendeu isso? Esse detalhe, gente, ele modifica
todo o jogo dos grimórios, porque a partir do ponto que você compreende, cara, eu posso então usar outra madeira no cajado, na baqueta, o círculo, ele é feito, o círculo antigamente, eu vou chegar nessa parte, ele era feito com a faca, mas nós podemos fazer de outras formas. Então, entenda isso quando você for começar a fabricação dos materiais e a fabricação de todos os componentes que você vai se dar bem na magia. Substituição e aproximação. Tudo dá certo, tudo funciona. Então, os implementos, eles vão te levando para uma parte iniciática. E você também não precisa ter todos os implementos. Você chega nas clavículas de Salomão, tem baqueta, espada, foice, 2 adagas, 2 negócios. Não precisa. Começa com aquilo que você precisa de essencial. Uma baqueta, um atame. Pronto. É isso que você precisa. Se você conseguir fazer esses 2 de uma forma aproximada, fazendo as substituições corretas, você consegue tocar aí sua prática mágica de uma forma muito eficaz, sim. Você consegue. Então, falamos aqui dos implementos. E agora partindo para as outras 2 preparações, que é do magista e do ambiente. Preparação do magista, gente. Como que a preparação é feita? Isso de tempos imemoriais, isso muito antes dos grimórios. Quando a gente vai lá na magia greco-egípcia, que é a origem da magia dos grimórios, você vai ver as mesmas coisas que os magistas falam lá na Idade Média, que é o quê? Jejum, banho e oração. Praticamente isso, gente. Aí, nossa, quando a gente consegue resumir as coisas, fica muito mais acessível, não é? Porque quando você olha lá no Grimório, é um monte de reza e confissão, e você tem que fazer um negócio, parece tão assustador aquilo, mas tudo se resume nisso. Você precisa, antes da prática ritual, estabelecer um momento onde você vai se purificar, e isso pode ser feito através de banhos, aonde você vai manter a sua mente ativa no propósito do ritual, isso é feito com orações, e aonde você vai deixar o seu corpo mais sutilizado possível. Isso é feito através dos jejuns e da abstinência sexual. E por isso que essas práticas são feitas, porque o mago ele vai pouco a pouco saindo da vida mundana e entrando na vida divina, na vida espiritual. Porque lembrando, se você, quando você sai para ir lá na missa, você já não é o mesmo, pensa o padre que vai lá fazer a missa. Ele tem um preparo para ele fazer essa missa. Pensa lá o zelador de um terreiro de Umbanda, ele tem que tomar os banhos dele, fazer as firmezas dele, para ele tocar a gira lá no terreiro. Então, todo magista se prepara antes de fazer um ritual. E a magia cerimonial vai fazer isso também. Então não é nada complicado, gente. É basicamente isso. Orações, jejuns e abstinência sexual e banhos. Coisas assim. É isso que o magista vai fazer para se preparar. E aí, gente, lembrando, aproximação e substituição. Os grimórios têm seus jeitos lá de fazer preparo, né? A clavícula de Salomão tem um banho lá. Nossa, é um banho que era feito em banheira. Você faz uns 500 salmos, uma coisa, e funciona maravilhosamente. Mas, por exemplo, quando você vai tendo várias práticas, você vai combinando algumas práticas. Na maioria das vezes eu me preparo como? Eu faço banhos na minha prática de bruxaria, que é o voodoo, porque eu gosto muito desses banhos, eles são muito eficazes. Eu faço esses banhos, eu rezo em cima deles e na hora de tomar banho eu faço uma prece, jogo um banho, pronto. Ali está o meu momento. Antes do ritual, quando eu estou no meu trabalho, eu tiro momentos, eu faço alguma prece, eu faço uma mentalização para entrar em contato com a egrégora daquele rito que vai ser feito. Então eu vou me sintonizando com aquela prática ritual. Então eu vou fazendo uma substituição. Gente, pouca magia, pouco preparo, pouco esforço é melhor do que nenhum esforço. Lembre-se, magia não é um sistema binário, ou é ou não é. Aquilo que você tenta, se for o melhor que você pode fazer naquele momento, os espíritos vão te entender. Então,
Passamos pela preparação das ferramentas, preparação do magista e agora a preparação do ambiente também. Nós vamos preparar o ambiente que nós vamos fazer aquela prática, porque o ambiente ele pode estar carregado de inúmeras influências, seja de sujeira mesmo, seja de objetos, seja de energia. Às vezes ele é usado para outras coisas, você usa para passar roupa, você usa para ver TV, você usa para transar, sei lá para que você usa o ambiente, que você vai fazer seu ritual. Então, você tem que preparar ele energeticamente, tornando a vibração daquele ambiente o mais conectada com o ritual possível. E, novamente, gente, como é que a gente vai fazer a preparação do ambiente? Não é muito diferente da preparação do magista. Orações, você vai fazer defumações, você vai aspergir a água lustral, a água benta, né? Ou como diz nos grimórios, a água da arte. E é isso. Mas aqui na preparação nós vamos ter um detalhe primordial da magia, que é o quê? A formação do círculo. Eu poderia fazer um vídeo inteiro só para falar dessa parte, porque é um dos detalhes-chave assim, da magia cerimonial, o círculo mágico. E eu não tinha círculo ainda. Então o que eu fiz? Adaptação e substituição. Os círculos, na sua maioria das vezes, na antiguidade, eles eram feitos riscados no chão ou com giz e carvão. Então, o que eu fiz? Fui lá, comprei um monte de giz, aquele giz que os umbandistas usam, que é a pemba, consagrei ele nos moldes da clavícula de Salomão e fazia meu círculo com giz. E funciona! Eu fiz triângulo com giz, eu fiz círculo com giz e funciona maravilhosamente bem. O círculo, ele é como se fosse o alvo das energias. Se você não tem círculo, as energias elas vêm para a sua convocação, mas elas ficam pairando no ambiente, elas ficam ali de forma amorfa, desconexa. Quando você coloca um círculo no chão, aquelas energias elas vão ser congregadas e concentradas ali pelo poder dos nomes que tem no círculo e dos símbolos. Sabendo que o plano astral, ele é do nosso lado aqui basicamente, você precisa ter um entendimento, uma coisa também que o Sr. Chucaveira falou uma vez. Tudo que a gente faz aqui no plano físico influencia no plano astral. Então, se você desenha um círculo no seu chão, pode parecer que não está agregando nada, mas está sim, principalmente se você consagrar o seu giz. Aquele círculo não é só um giz no chão, ele emana uma influência astral, que influencia como a energia vai ser agregada para o seu ritual. Então, dentro da preparação do ambiente, uma das coisas mais importantes é a preparação do círculo. Você não tem dinheiro para comprar um círculo de pano, igual hoje eu tenho, meu lindão aqui, que mudou as práticas. Faça tudo de giz, não tenha vergonha. É melhor você ter os implementos aproximados, ou seja, eu faço meu círculo aqui de giz, faço o triângulo da goétia, coloco os nomes e tudo de giz, do que você não fazer nada. Dá diferença, gente. Você tem uma roupa lá, né, que fala que você tem que usar. Não precisa, eu uso roupa branca, mas você quer usar, só que você não tem a linha consagrada por meninas virgens. Usa a linha que você tem. Ah, não vou usar a linha. Consagra a tinta e pinta os símbolos de tinta. Acho que até nesse momento do vídeo eu espero ter conseguido te passar essa ideia de que aquilo que está no Grimório e você não consegue colocar de fato, substitui ou adapta. Lei maior da magia cerimonial. E entendendo isso, eu consigo passar por esse processo iniciático que é o pré-ritual e viver ele de uma forma tranquila, sem ficar achando, nossa, que trem difícil, nossa, eu não vou conseguir fazer isso nunca, nossa, isso é muito inatingível para mim. Não é. Você tem que entender que pensa quanto tempo leva para você ser ordenado um padre. Pensa quanto tempo leva para um sacerdote de candomblé ser ordenado como Babalorixá e Alorixá. Aí você acha que você vai, em uma semana, fazer assim e está conjurando espírito na sua casa? Não vai. Os grimórios foram escritos normalmente de sacerdotes para sacerdotes. Eles já eram sacerdotes que viviam essa rotina de purificação e preparação o tempo inteiro.
Nós, se queremos ser sacerdotes que evocam esses espíritos, também precisamos fazer isso em um grau adaptável para a nossa realidade que seja. E aí você vai conseguir, então, fazer a sua prática de uma forma perfeita. Curtiu esse ensino? Curtiu essas ideias? Eu espero que tenha agregado aí para a sua prática. E faz aquele esforço aí para curtir e comentar o nosso vídeo, se ele agregou para você, porque isso significa muito para nós. Deixa o seu comentário aí, se foi interessante para você, o que agregou para você esse vídeo, e até mais!